Olá, pessoal. Hoje é domingo, 1º de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Welcome back, Scott. Estou ótimo, Scott. E você? Let me start, Scott, with Certo. what is happening. Deixe-me começar, Scott, com o que está acontecendo agora entre o Irã e os Estados Unidos, a guerra sobre a qual estávamos falando antes. Agora tudo está se desenrolando. Já vimos o que aconteceu até agora e o que está acontecendo neste momento. Como você vê a situação? Os Estados Unidos, junto com Israel, começaram com o que chamam de um ataque de decapitação, o assassinato do líder do Irã, o líder supremo, o que é de particular importância para o Irã e para toda a região, junto com alguns comandantes no Irã. Como você vê a estratégia dos Estados Unidos e o rumo que a guerra está tomando agora? Bem, deixe-me colocar desta forma. Os Estados Unidos forneceram a Israel informações de inteligência sobre a localização de Ali Khamenei e de outras figuras iranianas de alto escalão. Os primeiros 6 mísseis disparados por Israel atingiram a residência de Khamenei, matando-o, e segundo alguns relatos, até 40 outros iranianos, muitos deles altos dirigentes. Agora, o objetivo dessa campanha é a mudança de regime. Como já discutimos, e acredito que já tenha dito isso a você, a primeira coisa a ser feita seria um ataque de decapitação. E o alvo número 1 seria Ali Khamenei. Eu disse, acho que vamos matá-lo. E matamos. Agora, isso significa que vencemos a guerra. Não, significa exatamente o oposto. Os primeiros 6 mísseis que foram lançados e que realizaram com sucesso um ataque de decapitação garantiram que os Estados Unidos e Israel perderão esta guerra. Veja, eles não caçaram Ali Khamenei enquanto ele tentava se esconder dos mísseis americanos. Você não pode argumentar que se tratava de um covarde fugindo, tentando se esconder de um destino que seria imposto ao povo iraniano. Não é preciso ser o maior analista de inteligência do mundo para encontrar Ali Khamenei em casa. Informação pública, reunindo-se abertamente com outras pessoas. Nós transformamos esse homem em um mártir. E quando eu digo esse homem, entenda que ele é a segunda figura mais reverenciada no islamismo xiita dentro da ideologia dos 12 imames. A única pessoa com um status mais elevado, pelo menos aos olhos de alguns, seria Sistani, o grande Ayatollah de Najaf, no Iraque. Mas Ali Khamenei, veja novamente, muitas pessoas não entendem quando falamos em Velayat Faqih. Posso estar pronunciando errado, espero ter dito corretamente. Eu pratiquei. Mas a tutela do jurista supremo é um conceito religioso amplamente adotado pelo Ayatollah Khomeini quando ele criou a República Islâmica. Mas a noção de que sim, o Irã é uma república constitucional, e vamos falar sobre isso em um minuto, mas também é uma república islâmica. E, portanto, segundo a fé dos 12 imames, e eu não quero entrar muito em teologia porque, primeiro, posso acabar errando, já que não sou teólogo, e, segundo, estaríamos indo por um caminho equivocado. Mas veja, a fé xiita se baseia na ideia de que, quando Hussein morreu na Batalha de Karbala, ele foi o último imã legítimo. E agora eles aguardam o retorno do Mahdi, uma figura semelhante a Jesus, o imã oculto que voltará e tudo mais. É a fé deles e isso deve ser respeitado. Mas o ponto é, E sabe, dizem que ele vai vir com Jesus e que eles virão juntos. Não estou zombando de nada, só fico impressionado. quando eu rio, não estou rindo da religião. Estou rindo da minha própria ignorância fundamental. Eu estudei esse assunto, de verdade. Li tudo o que pude ler, mas estou tão cansado agora que, sabe, nada disso. Quando lidamos com a realidade, especialmente a realidade histórica, é simples. Existem nuances. Aprendi há muito tempo, mesmo ao falar sobre a fé xiita, que a interpretação do que Hussein fez na Batalha de Karbala
se foi um ato de martírio, se foi um ato de egoísmo, tem sido entendida de maneiras diferentes ao longo dos anos por pessoas distintas. E sabe, o que você precisa fazer é cavar ainda mais fundo para descobrir qual interpretação se aproxima mais da realidade, em vez de apenas aceitar o que as pessoas tentam distorcer nos dados. Então é preciso ir ainda mais fundo do que isso. Passei grande parte da minha vida tentando resolver esse tipo de problema. Então, quando eu rio, é apenas um reflexo do fato de que estou exausto e tentando mergulhar na realidade com o cérebro já confuso. Eu puxei isso, e meu cérebro simplesmente ficou ali dizendo: mé, você não vai acessar isso. Eu rio de frustração comigo mesmo, porque, como eu disse, não queria entrar nesse diálogo, já que não estava preparado para ele. Eu não estava preparado para ir tão fundo. Normalmente, eu teria feito a pesquisa com as células cerebrais acordadas. Mas o ponto é que no Irã, quando lidamos com o Velayat Faqih, os xiitas do Irã criaram uma posição chamada de tutela do jurisconsulto supremo, jurisprudência islâmica. E esse é um homem que representa a expressão máxima da fé xiita até que o Mahdi retorne. Quero dizer, é nisso que eles acreditam. Você pode zombar disso, fazer o que quiser. Eu nunca zombaria. Só estou dizendo que é nisso que eles acreditam, e é preciso entender isso. E muitas pessoas realmente acreditam nisso. Os 12 imamitas, sabe? Os adeptos da facção dos 12 imames ou algo assim. Mais uma vez, usei as palavras erradas aqui. Não porque eu esteja tentando denegrir, mas porque existe o ismaelismo, existem os nizaritas, há diferentes maneiras de abraçar a fé xiita. E o duodecimano é o mais popular. É dominante no Irã, é dominante no Iraque, é dominante no Azerbaijão. Acho que a taxa de adesão é de cerca de 50% no Bahrein e em outros lugares. Então, quando falamos de Ali Khamenei como o jurisconsulto supremo, estamos falando de um homem que é reverenciado como o Papa entre os católicos. Ele não é apenas um ser humano, é um símbolo de Deus. Isso faz parte da fé deles. E nós o assassinamos, nós o matamos. Agora, se eu colocasse meu chapéu de conselheiro da CIA, bem, eu não trabalharia para eles, mas já trabalhei com eles no passado. Eu sei como eles pensam. Eu entendo como eles abordam os problemas. E se eu fosse chamado para aconselhá-los e acreditasse no que eles estavam tentando fazer, eu teria dito que a melhor maneira de colapsar o regime iraniano seria manter Ali Khamenei vivo, em um bunker escondido de vocês. Agora vocês atacam sua coragem, atacam seu status como homem. Dizem que tipo de homem se esconde enquanto o povo do Irã paga o preço por seus pecados. E começam a difamá-lo, atacá-lo, divulgar imagens geradas por IA dele, fazendo coisas vis e de maneiras vis. O objetivo aqui é minar a confiança dentro do Irã nesse homem e, portanto, em Velayat Faqih na República Islâmica. O que vocês não fazem é pegar um homem que declarou abertamente: sou frágil, meu corpo está falhando e minha maior aspiração é morrer como mártir, e conceder-lhe o martírio que ele busca. Ali Khamenei sabia que ia morrer quando realizou aquela reunião. Fosse naquele dia ou no seguinte, ele sabia que estava chegando a hora. Ele se sacrificou voluntariamente porque entendia qual seria o resultado. Sabia que ao permitir que Israel e os Estados Unidos o matassem, o povo iraniano se uniria em torno de sua fé como não fazia havia muito tempo. Donald Trump, ao anunciar essa operação, falou sobre como os Estados Unidos criariam as condições para que o povo do Irã se levantasse e assumisse o controle por conta própria, mas que no fim isso dependeria deles. E para que isso aconteça, é preciso abalar a confiança no governo e fazer com que o povo venha a público dizer: estamos prontos para substituir este governo. Hoje, nas cidades do Irã, há multidões de pessoas enchendo as praças, gritando o nome de Khamenei. Mas elas não estão dizendo morte a Khamenei, não estão dizendo abaixo Khamenei, estão dizendo viva o mártir Khamenei,
Deus louve Khamenei. Ele agora é um mártir, elevado a um status quase de santidade. O povo iraniano está se unindo em torno dele e em torno da causa da República Islâmica. Perdemos a guerra no momento em que lançamos aquelas bombas, ou aqueles mísseis sobre a casa de Ali Khamenei. E é isso que está acontecendo agora. Todo o resto é apenas ruído, porque esta é uma operação de mudança de regime, baseada na ideia de que decapitaríamos o regime fisicamente. Mas nós não entendemos a verdadeira natureza desse regime. É uma república islâmica. Constitucionalmente, a República Islâmica, essa república constitucional, é o produto de uma das expressões democráticas mais significativas do Oriente Médio. O Irã é a democracia mais legítima da região, a democracia mais legítima do Oriente Médio. E eles têm um governo que segue a Constituição. Ali Khamenei está morto. Constitucionalmente, o presidente, o chefe do judiciário e um jurista islâmico escolhido pela Assembleia de Especialistas formam um conselho de emergência. Esse conselho foi criado e está governando hoje. Nós não decapitamos nada. Você não pode decapitar um sistema que acredita em si mesmo. Se isso fosse realmente sobre um homem, Ali Khamenei, então já teria acabado. Mas esta é uma república islâmica baseada na fé e em uma constituição. E a constituição está funcionando. Eles têm um substituto para ocupar a posição de jurisdição suprema até que a Assembleia de Especialistas escolha outro homem. É assim que o sistema funciona. O sistema iraniano está funcionando. Portanto, não alcançamos nada, não decapitamos nada, estamos focados em personalidades, enquanto desrespeitamos a realidade de que a República Islâmica é um sistema de fé, um sistema de leis, leis fundamentadas na Constituição. Talvez nós, o povo americano, que vivemos no que deveria ser uma república constitucional, tenhamos perdido a fé em nossa Constituição. Já não funcionamos mais como uma república. Portanto, não estamos em posição de reconhecer quando um povo que não perdeu a fé em quem é e no que é, se mantém fiel às suas normas, valores e padrões constitucionais. E é isso que o povo do Irã está fazendo hoje. As ruas não estão cheias de pessoas buscando ser empoderadas pela vil perfídia dos Estados Unidos e de Israel. Estão cheias de pessoas se unindo em torno da causa do Irã, em torno da causa da República Islâmica, em torno de sua fé. E eles nunca serão derrotados. Scott, a guerra está acontecendo. A resposta iraniana começou com os Estados Árabes, primeiro no Golfo Pérsico, e depois se expandiu também para Israel. Parece que os ataques estão se intensificando contra Israel com o passar do tempo. A principal ideia era que eles queriam, de alguma forma, neutralizar primeiro os Estados Árabes e depois atacar Israel. Eles começaram com isso. E aqui está o que o general Petraeus disse na CNN. É a avaliação dele sobre isso. Isso não estava no meu bingo quando tudo começou. Acho que o Golfo queria ficar de fora, mas está sendo arrastado para dentro. Então, isso é algo para ficar de olho nos próximos dias. Um grande erro, na minha opinião, na verdade, Dana. Porque, mais uma vez, os estados do Golfo, eles têm sido atacados. Os estados do Golfo queriam ficar fora disso, como o Brett disse. Eles nem sequer nos permitiram usar suas bases em vários casos. Agora estão envolvidos. Eles foram atacados, não apenas nossas bases, mas também áreas civis. Então, agora vão responder com medidas defensivas. Como o Brett mencionou, temos aeronaves no ar e tenho certeza de que estão sendo integradas pelo Centro Combinado de Operações Aéreas. Se isso continuar, eles provavelmente tomarão outras medidas. O que os Estados Árabes do Golfo Pérsico têm para usar contra o Irã? Eles basicamente estavam implorando aos oficiais iranianos, dizendo: deixem-nos atingir alguns locais no deserto. Precisamos mostrar alguma coisa. E o Irã respondeu: não, se fizerem isso, serão destruídos. Essa é a comunicação entre os Estados Árabes e o Irã. Qual é o seu entendimento sobre isso?
Bem, antes de tudo, David Petraeus é um dos homens mais estúpidos que já pisaram na face da Terra. Ele nunca deveria ter recebido 4 estrelas, muito menos se tornado diretor da CIA. Ele é uma vergonha e apenas demonstra sua ignorância sobre as coisas. Os Estados Árabes do Golfo foram atingidos não porque são inocentes, mas porque são culpados. Eles forneceram bases para os Estados Unidos da América que ajudaram a criar esse conflito. E, embora os Estados Unidos possam ter retirado temporariamente as tropas, ainda existe uma infraestrutura em funcionamento que está conectada a um sistema geral. Por exemplo, talvez não tenhamos aeronaves na base aérea de Al Udeid, no Catar, mas temos, ou melhor, tínhamos, um sistema de radar avançado de 1,1 bilhão de dólares, projetado para detectar mísseis iranianos no momento do lançamento e enviar esses dados de detecção para o sistema de defesa antimísseis balísticos que protege Israel e outras bases aéreas. Então, é uma das partes envolvidas no conflito. E o governo do Catar não insistiu para que fosse fechado, desmantelado ou removido, continuou operando. O mesmo vale para o Kuwait, o mesmo para o Bahrein, o mesmo para os Emirados Árabes Unidos. Todos esses lugares que foram atacados abrigam instalações militares americanas que ainda têm um papel contínuo. Não é um papel ativo, mas está lá. E há outras coisas também. Segundo alguns relatos, uma base operacional da CIA em Dubai foi atingida, porque a CIA está ativamente, novamente, quem entende a região sabe disso. Dubai é um centro de contrabando para dentro e fora do Irã. E a CIA é muito ativa no uso dessas rotas de contrabando para movimentar recursos para dentro e fora do Irã. Então temos uma grande base lá que se comunica com esses operadores de DAO, que coordena com o governo dos Emirados Árabes Unidos em operações anti-iranianas. Outra coisa é que os iranianos sabem muito bem que enquanto essas nações diziam, vocês não podem usar nosso espaço aéreo, não podem usar isso, pelas costas elas diziam aos Estados Unidos, se vocês forem atacar o Irã, destruam o Irã, acabem com o Irã, eliminem o regime iraniano. E por isso foram punidos de imediato. E isso é um sinal de que podemos puni-los. Agora, o curioso, novamente, Petraeus mostra sua total ignorância, é que eles têm aeronaves no ar e elas serão integradas ao Centro de Operações Conjuntas e estarão totalmente operacionais. David, você acha que a Força Aérea Saudita é capaz de lançar uma missão de penetração no Irã e atingir alvos de forma eficaz? Que alvos você daria à Força Aérea Saudita? Porque posso te garantir uma coisa, esses alvos não serão atingidos, não serão destruídos. A Força Aérea Saudita não tem capacidade. É só perguntar aos Houthis, é só perguntar aos iemenitas. A Arábia Saudita vem bombardeando eles desde 2014 e não conseguiu nada, porque não são muito bons. Nós lhes demos aeronaves avançadas e mesmo assim não são muito bons. E agora vamos permitir que esses sauditas interfiram em nossa campanha aérea, atrapalhem nossa campanha aérea? Acho que não. Você sabe, já passamos por isso antes. Só quero lembrar ao seu público, eu já estive lá, já fiz isso e tenho até a camiseta. Durante a Guerra do Golfo, quando os mísseis iraquianos começaram a atingir os estados árabes do Golfo, esses estados insistiram em participar dos ataques punitivos contra o Iraque por motivos de orgulho nacional. E quando permitimos, eles simplesmente estragaram tudo. Quero dizer, estamos falando de serem abatidos porque não eram muito bons. Fugir de medo, essa é outra. Eles se aproximavam das defesas aéreas, davam meia volta, abortavam a missão, largavam as munições e voltavam para casa dizendo, não conseguimos. Acho que o avião deu uma engasgada. Preciso pousar e verificar o que houve. E isso foi muito perturbador, porque alvos que deveriam ter sido atingidos no momento certo, como parte do andamento da campanha, não estavam sendo atingidos. Então tivemos que trazer os recursos de volta e atacar novamente esses alvos e assim por diante.
Não vamos dar a esses árabes nada para atacar porque eles não são bons nisso. Eles não sabem o que estão fazendo. Não conseguem fazer e vão estragar tudo. Então, sabe, se o Irã dissesse sim, vocês podem bombardear a Ilha Fish aqui. Daremos esse alvo. Vocês lançam 3 bombas na água, tiram fotos do respingo e dizem que está tudo certo. Isso seria um mecanismo para salvar as aparências. Não nos importaríamos, porque é irrelevante. Mas não vamos integrar essas pessoas de forma significativa em uma campanha tão complexa como esta. Antes de tudo, para fazer isso, teríamos que expor segredos extraordinariamente sensíveis. Há muita coisa acontecendo que as pessoas não sabem. Muita coisa mesmo. Eles teriam que ter acesso às capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos, que foram preparadas com base em informações de inteligência que coletamos por diversos meios, cuja classificação muitas vezes é de nível de código. E você acha que vamos dar aos sauditas acesso a informações de nível de código? Você só pode estar fora de si. Não vamos dar acesso a isso a ninguém. E então não. Essas pessoas não serão integradas a esta campanha. Elas vão ficar ali, você sabe, voando em círculos no céu sobre suas capitais, temendo o próximo passo. O Irã fez uma pausa, mas o Irã fez uma pausa dizendo: parem de apoiar os ataques americanos. Parem, expulsem os americanos do seu país. Acredito que essa seja a exigência iraniana. Expulsem os americanos do seu país. Se vocês não fizerem isso, então fazem parte do problema, não da solução. Enganem-nos a atacá-los. E então o que eu acho que você vai ver é a próxima fase. Enquanto eles fazem essa pausa em relação aos árabes, e deixe-me dizer mais uma coisa sobre os árabes, é curioso. Os árabes estão muito irritados. Não, os árabes estão com muito medo. Eles estão com muito medo agora, porque estão vendo vulnerabilidades. Estão vendo esses déspotas desprezíveis que governam os estados árabes do Golfo sendo expostos como os pervertidos gordos, que são esses príncipes ricos e perfumados que só vivem correndo por aí, roubando dinheiro e levando uma vida de luxo, enquanto o resto do povo vive na miséria. Eles voam para Londres para se prostituir, usar drogas, beber álcool e depois voltam fingindo ser muçulmanos piedosos. Estão sendo expostos pelo que realmente são: ratos, ratos humanos. E o assassinato de Ali Khamenei, o martírio de Ali Khamenei, fortaleceu os xiitas desses respectivos Emirados do Golfo de uma forma que nunca havia acontecido antes. Esta é uma luta existencial. E do que eles têm medo, eu vou te dizer do que o califa do Bahrein tem medo, é de que a maioria xiita da população de lá marche até o Palácio Real e os mate a todos, o que pode ser o destino deles. Eles podem acabar fugindo para a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita também tem motivos para se preocupar, porque há muitos xiitas nas províncias orientais que poderiam se levantar e tomar os campos de petróleo, onde está a maior parte do petróleo. O Kuwait tem motivos para se preocupar. Os Emirados Árabes Unidos têm motivos para se preocupar. É isso que está acontecendo aqui. Esses caras estão morrendo de medo porque o Irã iniciou algo que eles não conseguem controlar. Veja, eles gostam dos acordos de Abraão porque esses acordos criam a ficção de que os estados árabes do Golfo agem em benefício do povo. O que isso realmente significa é que eles literalmente se ajoelharam diante de Israel, beijaram o anel de Israel e aceitaram a noção de um grande Israel. Mas eles vão subornar seu povo por meio da percepção de prosperidade econômica. O que o Irã fez agora foi expor as inconsistências, as mentiras e a hipocrisia desses tiranos. E isso pode de fato significar o fim de um, se não de mais, talvez de todos, esses déspotas pedófilos. E é isso que eles são. Quero dizer, essas não são pessoas boas. Essas não são pessoas morais. Essas são pessoas que vivem o estilo de vida mais desprezível imaginável. Um estilo movido pela ganância, luxúria, avareza e dinheiro do petróleo. Esses caras estão simplesmente mergulhados em dinheiro do petróleo. Nós costumávamos circular por aí,
Tínhamos algo chamado Operação Copo de Estanho quando fazíamos inspeções de armas, e todo mundo queria participar da Operação Copo de Estanho. Richard Butler. Vamos lá, Richard. Me processe, eu adoro uma descoberta. Richard Butler, como presidente executivo, adorava a Operação Copo de Estanho, porque parte dela em percorrer o Golfo pedindo doações. A Comissão Especial das Nações Unidas não era financiada diretamente pelo orçamento da ONU, mas por doações de Estados-membros que declaravam estar financiando especificamente as operações dos inspetores de armas. E um lugar onde eles sempre iam era o Kuwait. Foi muito difícil. Achei que queria participar disso, mas depois mudei de ideia porque não era o que eu fazia. Quero dizer, sou um inspetor de armas, não um diplomata correndo por aí pedindo dinheiro. Não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. Estavam se atropelando para ir com Richard Butler na Operação Tin Cup, porque assim poderiam ir no iate do Emir. O iate do Emir ficava cheio de gente piedosa quando estava atracado, mas assim que cruzava as fronteiras territoriais, o álcool aparecia e virava uma festa. Depois o Emir trazia os Rolex de ouro para cada membro da equipe da UNSCOM. E Richard Butler participou de pelo menos 3 dessas operações Copo de Estanho, e ele ganhou um Rolex de ouro todas as vezes, e nunca declarou nenhum deles. Governo australiano, não sei qual é o prazo de prescrição para bens não declarados, mas talvez vocês queiram dar uma olhada nos relógios de ouro de Richard Butler e nos relógios de ouro dos outros. Quero dizer, isso é simplesmente suborno, mas mostra o quão desprezíveis essas pessoas são, o quão ricas elas são e o quão ridículas elas são. E esses relógios de ouro não eram usados, quero dizer, não era o Emir dizendo: desculpe, estou sem dólares americanos. Aqui está um relógio de ouro. Leve-o para Nova York, venda por $40.000 e use esse dinheiro para mandar Scott Ritter para o perigo no Iraque, para que ele possa encontrar as armas de destruição em massa escondidas. Isso eu apoiaria. Era algo como: ei, Richard Butler, estamos jogando o jogo. Não estamos. Estamos vivendo a vida. Não estamos. Aqui está um relógio de pulso de $40.000, porque afinal de contas estamos aqui apenas curtindo a vida boa. Estamos enganando os americanos, fazendo tudo certo, nos safando com perfuração inclinada e roubando os iraquianos descaradamente. Então aqui está um suborno de $40.000 para você manter a boca fechada sobre o que realmente está acontecendo. E outros inspetores, outros membros da equipe da UNSCOM, também aceitaram esses relógios. É com esse tipo de gente que estamos lidando. Essa é a realidade. Nem me faça começar a falar sobre a família Khalifa, no Bahrein, e suas perversões sexuais, o que fazem com as comissárias da Gulf Air que recrutam. Eles as usam como um grupo particular, seu próprio harém de prostitutas. Eles os instalam em prédios de apartamentos para que possam satisfazê-los sexualmente todo mês. É assim que eles são. Saia do Bahrein, atravesse a ponte até a Arábia Saudita e comece a contar as mesquitas que você vê no final da travessia. Construídas por sauditas piedosos que deixam o Bahrein tentando espiar os pecados que cometeram. É com esse tipo de gente que estamos lidando aqui. E é com esse tipo de gente que os iranianos estão lidando. Não estou dizendo que os iranianos são perfeitos. Há muitas informações mostrando que ayatollahs e imãs iranianos são tão humanos e falíveis quanto qualquer outra pessoa. Há evidências de corrupção, de prostituição, de má conduta, porque são seres humanos. Mas a República Islâmica do Irã não é estruturalmente falha como o Reino Saudita, o Reino da Arábia Saudita. Os iranianos são um povo piedoso. Veja Ahmadinejad, que aparentemente foi morto, aliás, o ex-presidente. Ele levava a vida mais humilde possível. Quero dizer, este é um homem que poderia ter se enriquecido, e em vez disso viveu como um simples aposentado, cuidando da própria vida. Ele foi assassinado pelos israelenses e pelos americanos, porque estavam irritados com o papel que desempenhou no avanço do programa nuclear iraniano. Ele era o presidente quando todas as conquistas aconteceram. Então o mataram porque estavam com raiva dele
por fazer o que ele tinha o direito legal de fazer. Eles o assassinaram, mas este não era um homem aposentado, cercado por mulheres bonitas e bebendo álcool às escondidas. Este era um homem piedoso, vivendo a vida de um humilde pensionista, uma vida simples. E nós o assassinamos. Nós o assassinamos. Nós o assassinamos. Sabe, os iranianos estão literalmente um passo à frente das nações árabes do Golfo. Não estou criticando o povo árabe em si. Eu jamais faria isso. Mas o que estou dizendo é que o povo árabe permitiu ser governado por essas monarquias desprezíveis por tempo demais. Essas monarquias não têm nada a ver com democracia, nada a ver com servir ao povo, mas tudo a ver com explorar os recursos naturais de seus países para benefício pessoal. Você está falando sobre a liderança desses estados árabes? Por quê? Veja bem, as pessoas são diferentes. Precisamos traçar essa linha entre a liderança e o povo que vive nesses países. Scott, você mencionou que as primeiras 6 bombas foram lançadas pelos israelenses. Qual é o seu entendimento sobre o ataque a essa escola de meninas? Eles assassinaram essas garotinhas. Mais de 100, se não me engano. 12 dessas crianças foram mortas naquela escola. O que foi aquilo? Como algo assim pôde acontecer em uma operação dessas? How could that happen in such an operation? Again, purely speculation. Mais uma vez, isso é pura especulação, baseada no meu entendimento de como funciona o processo de seleção de alvos em apoio a uma campanha aérea estratégica. Quando lançamos a Operação Tempestade no deserto contra o Iraque, em janeiro de 1991, cada alvo que atingimos, tínhamos um plano. E esse plano havia sido elaborado há muito tempo. As aeronaves decolariam com munições específicas a bordo, seguiriam um perfil de ataque e lançariam uma bomba sobre um alvo que havia sido identificado por um motivo. Tínhamos um conjunto de informações de inteligência que dizia: este é o alvo, é isso que o alvo faz. E então lançávamos a bomba para obter resultados no terreno que afetassem a capacidade do alvo de funcionar. Sabe, nós chegamos até a projetar os pontos de impacto. Meu trabalho era revisar os alvos depois dos bombardeios, para ver se realmente atingimos aqueles pontos de impacto. Tivemos alguma indicação observável de sucesso? Mas sabe, eu estava familiarizado com tudo o que estávamos fazendo, porque lia todos os pacotes de alvos. Eram alvos viáveis, legítimos, segundo o direito de guerra, e bem definidos. À medida que a guerra avançava e começávamos a destruir esses alvos, algumas coisas aconteceram. Primeiro, passamos a seguir para os alvos subsequentes. Mas segundo, surgiram alvos derivados. Ou seja, se você destruía um prédio, mas os iraquianos o haviam evacuado, agora era preciso procurar os locais de evacuação. Então você começa a coletar informações sobre onde ficam esses locais de evacuação e assim por diante. Se você está atrás de alvos de liderança e eles não estão no prédio principal que foi destruído, começa a procurá-los. Eu participei de um esforço de redirecionamento que envolvia Saddam Hussein. Fui convocado para uma reunião com o príncipe Turki, chefe da inteligência saudita. O general Waller, vice-comandante, também estava presente. Fui informado por Turki sobre informações confidenciais que os sauditas tinham a respeito da movimentação de Saddam Hussein de Bagdá para Basra para algumas reuniões de alto nível. Recebi uma descrição do prédio em que ele deveria estar em um horário específico. Meu trabalho era encontrar aquele prédio, criar um pacote de alvos, colocar bombas nele e matar Saddam. Passei um tempo nisso. Estávamos sob um prazo apertado e eu estava com pressa. Eu trabalhava com um intérprete de fotos muito competente e juntos identificamos 3 alvos que atendiam aos critérios. Eu os redigi, enviei e lançamos bombas nos 3. Logo de cara, você sabe que 2 dos alvos não eram o alvo certo. Digamos que eu tenha acertado e um deles fosse. 2 não eram. O que estávamos procurando eram residências. Então eu explodi 2 casas cheias de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com Saddam.
A terceira, se fosse Saddam, nós acabaríamos matando pessoas inocentes de qualquer forma. Mas isso foi considerado dano colateral, dano aceitável. Acontece que Saddam não fez a viagem, e nós explodimos 3 casas e matamos pelo menos 3 famílias. É assim que isso acontece. É assim que isso acontece. Mas isso geralmente acontece mais tarde na campanha aérea, quando o caos já tomou conta da guerra. Agora estamos procurando alvos que não são bem definidos. Estamos procurando conceitos, tentando associar esses conceitos a algo físico no terreno e alcançar destruição. A razão pela qual isso não acontece de imediato é porque normalmente há um plano de alvos muito bem desenvolvido, e assim por diante. Para que Israel atacasse esses alvos, ou CENTCOM, acho que na verdade foram os americanos que os atacaram, porque as escolas ficavam no sul do Irã, em Minab, se não me engano. Portanto, foi os Estados Unidos que realizaram o ataque. Isso significa que nos foi apresentado um conjunto de problemas. Suprimir as capacidades iranianas de lançamento de mísseis. Se for em Minab, é disso que se trata. Estávamos procurando não apenas locais de lançamento, mas também centros de comando e controle, e assim por diante. Alguns especialistas em alvos e analistas de imagens examinaram esse prédio e determinaram que se tratava de uma instalação de comando e controle. Talvez eles tenham visto algo. Talvez haja algo. Eu não sei. Eu não conheço as informações de inteligência. Mas alguém determinou que esse prédio era um alvo digno de receber mísseis. E foi uma ação deliberada. Isso mostra que nossa inteligência é horrível. Horrível. Porque para acreditarmos que uma escola secundária ativa para meninas de 6 a 12 anos é um alvo de comando e controle, significa que erramos completamente. E isso se reflete nas bombas que estão caindo. Se erramos tanto assim, significa que erramos tudo. Significa que estamos explodindo nada, explodindo alvos que os iranianos nos passaram. Quer dizer, mais uma vez, eu só posso me basear na experiência passada. Amr Rashid al-Ubaid era o ministro do petróleo, mas também era o cara que costumava ser o diretor da Comissão Industrial Militar do Iraque. Estávamos conversando, acho que por volta de 1993, e ele estava ficando frustrado comigo, porque eu continuava indo lá e realizando essas inspeções que continuavam expondo os iraquianos como mentirosos nas margens. Mas ele disse, olha, vocês nos destroem na guerra. Vocês destroem tudo, destroem nossos arquivos, destroem tudo, e nós estamos tentando reconstituir as coisas. Então contamos uma história baseada nos dados incompletos que temos. E você, sendo o brilhante Scott Ritter que é, destrói a nossa história. Você encontra inconsistências e realiza inspeções que mostram que estávamos errados. Então vem aqui e me chama de mentiroso na minha cara. Eu disse, bem, você me contou uma história que acabou não sendo verdadeira, e eu posso provar que não é verdadeira agora. E ele disse, o grande Scott Ritter, você é incrível. Você sabe o quão facilmente eu posso te controlar? Ele disse, eu sei, por exemplo, que você depende de um certo fluxo de informações que vem dos curdos. Então, e se eu criasse uma célula especial e disséssemos, como podemos pegar o Scott Ritter? Como podemos assumir o controle das inspeções dele? E a célula especial cria informações de inteligência, e fazemos um bom trabalho. Nós conseguimos as fotografias, conseguimos tudo, e deixamos que fosse descoberto pelo canal curdo. Esses dados chegam até você, e então você começa a inspecionar esses locais. Agora nós o controlamos, porque entendemos a relação de causa e efeito. Nós o controlamos e vamos controlar suas inspeções. E mais tarde, eles fizeram exatamente isso com certas inspeções. Eles assumiram o controle do processo de inspeção ao controlar o fluxo de dados. A razão pela qual menciono isso é que os iranianos são pessoas muito inteligentes e vêm se preparando para essa guerra há muito tempo. Eles têm observado os Estados Unidos travarem guerras no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Eles entendem como coletamos inteligência.
entendem isso muito bem e têm nos alimentado com fluxos falsos de informações há algum tempo, o que nos levou a montar listas de alvos e desperdiçar recursos preciosos destruindo coisas que simplesmente não existem. Os iraquianos fizeram isso durante a campanha de contra-ataque aos Scuds no oeste do Iraque. Eles sabiam que assim que começássemos a deslocar recursos para lá, teriam dificuldade em conseguir uma janela de lançamento antes de serem atingidos. Então criaram uma unidade de engodo que montava locais falsos fixos para atrair nossa atenção. E nós enviávamos bombardeiros para lá. E então eles montavam um local de isca móvel, ou seja, tinham alvos em movimento, que seriam detectados, relatados e, em seguida, todos os outros recursos seriam direcionados para lá. Enquanto estávamos bombardeando iscas fixas e perseguindo as móveis, os 2 lançadores reais escaparam de Al-Qaim, dispararam seus mísseis contra Israel e conseguiram fugir. É isso que o Irã está fazendo. O Irã está conduzindo uma campanha com esse nível de sofisticação. Se vamos estar para o mapa para instruir map fratas sendo destruídas, e se o leice morrer em isca, se esse aqui lá tapar forward. The Iranians to absorb that. They put out information about fixed locations. Eles divulgaram informações sobre locais fixos, e os israelenses estão bombardeando esses locais fixos. Os americanos também estão bombardeando esses locais fixos. Mas não há nada nesses prédios, eles foram evacuados há muito tempo. Às vezes podemos acertar e explodir alguma coisa, mas tudo bem, porque os iranianos têm um sistema com profundidade suficiente para absorver perdas e continuar funcionando. E vemos que ele continua funcionando até hoje. Os iranianos vêm se preparando para essa campanha há muito tempo. O bombardeio dessa escola mostra que não temos um quadro de inteligência claro. Agora as pessoas dizem, bem, Scott, fomos bons o bastante para pegar Ali Khamenei no primeiro dia. Nós não éramos tão bons assim, pessoal. Ele estava em casa, sentado em casa. Ele queria ser morto. Caímos na armadilha dele. Ali Khamenei, um homem que provavelmente tinha câncer, um homem que havia dito abertamente que seu corpo estava falhando, morreu como mártir. E ao fazer isso, ele salvou a República Islâmica do Irã, porque o povo agora se uniu em torno dessa causa como nunca antes. Isso é uma prova clara de como os iranianos exploraram o nosso sistema de guerra. Achamos que estávamos realizando um ataque de decapitação com os primeiros 6 mísseis, mas garantimos que perderíamos a guerra, e os iranianos também garantiram que a perderíamos. Porque tudo o que fizemos foi transformar Ali Khamenei em um mártir. Enquanto falamos, Scott, soubemos que o Irã atingiu 3 petroleiros, britânicos e americanos, no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Eles sabem que ninguém pode passar pelo estreito porque há algum tipo de bloqueio acontecendo lá. E como você vê isso? Tenho certeza de que você viu as imagens, as filmagens vindas de Israel, Tel Aviv, mostrando mísseis realmente sérios atingindo a cidade. O Irã, Teherã, também está sendo atingido. Como você vê essa situação? Parece-me que o Irã começou com a mesma estratégia que usou no final da Guerra de 12 Dias. Não se apressando em intensificar o campo de batalha, mas indo aos poucos, aumentando gradualmente o número de mísseis que pode disparar contra Israel. Tem algumas coisas. Antes de tudo, vamos olhar para Teherã. O que Israel está bombardeando hoje? Eles estão atacando locais conhecidos. A academia de polícia, os quartéis da polícia, o prédio do quartel-general do Comando da Guarda Revolucionária. Você acha que os policiais acordaram esta manhã e disseram: vamos todos trabalhar na delegacia hoje e ficar lá esperando os israelenses nos matarem? Não, eles se dispersaram. Você acha que havia alguém no prédio do Comando da Guarda Revolucionária? Não. Então Israel está destruindo alvos vazios. O que o Irã atingiu ontem? Vou pronunciar errado, mas Beit Shabin. É Beit Shemesh, acho que é assim que se chama. Deixa eu ver. Algo assim, é.
I'll check it out here. I mispronounced my own name, so I will De definitely. novo, pronunciei meu próprio nome errado. Então, com certeza, vou tropeçar em todo o resto também. É isso que acontece quando você tem um fuzileiro naval falando com você sobre coisas complexas. O cérebro nem sempre traduz em palavras compreensíveis. Mas, a questão é que o prédio que foi atingido, supostamente, era o local onde altos líderes de combate israelenses estavam se reunindo para uma conferência sobre esse conflito. Conference about this conflict. Beit Shemesh. Beit Shemesh. So I wasn't too. I said Beit Shemesh. Beit Shemesh. Eu disse Beit Shemesh. Tomate, tomate, batata, batata. Sabemos do que estamos falando. A questão é que o local foi atingido pelos iranianos, e há vítimas, então as pessoas que eles queriam atingir estavam lá. Se eu conheço os israelenses, como eu conheço, essa decisão de ir para aquele prédio foi tomada no último segundo por razões de segurança operacional. E veja, havia pelo menos 3 alvos, ou 3 lugares para onde eles poderiam ter ido, e naquela manhã decidiram ir para aquele. Então foram atingidos. Os iranianos fizeram isso de propósito, porque agora os israelenses estão dizendo: alguém sabia disso. Alguém sabia que fomos para lá, a reunião que íamos ter, o horário, e nos atingiram com um míssil que não conseguimos interceptar. Isso deixa os israelenses completamente apavorados. Os iranianos estão atingindo alvos em Israel, todos demonstrando esse nível de conhecimento e poder. Volte para a escola. We don't know what we're bombing. We don't know what we're bombing. The Israelis know. Os israelenses agora sabem exatamente o que estão bombardeando, estão acertando. Né? É muito assustador. E isso é o que estava acontecendo no final do summit. Esta é a imagem, Scott. Esta é a imagem daquele prédio que você acabou de mencionar. Você pode ver que eles atingiram apenas esse alvo, e pode ver a devastação que se seguiu. Sim, eles conseguiram. Sabe, a guerra é trágica, mas veja, foram os israelenses que começaram isso. Então o vento soprou para onde a guerra foi. Eles deveriam ler a própria Bíblia. Os iranianos, ao final da guerra de 12 dias, estavam alcançando exatamente o mesmo resultado. Se você se lembra, o volume de mísseis havia diminuído, mas os mísseis que o Irã estava lançando estavam todos atingindo seus alvos. Eles haviam esgotado os sistemas de defesa aérea e estavam disparando mísseis projetados para derrotar esses sistemas. E os alvos que estavam atingindo pareciam, para uma pessoa comum, prédios aleatórios. Tipo, isso é só um prédio em Beersheba. Por que acertar aquilo? Mas os israelenses disseram: caramba, eles acertaram o único lugar que era importante, onde estávamos fazendo coisas que você sabe. Sabe, quando eles atingiram o hospital? Lembra quando atingiram o hospital e todo mundo tentou dizer: ah, vocês atingiram o hospital? Mas, na verdade, eles atingiram um centro de comando e controle. Os israelenses o colocaram dentro do hospital de propósito para tentar disfarçar o que é um crime de guerra. Mas, uma vez que você coloca um centro de comando e controle em um hospital, ele deixa de ser protegido. E os iranianos o atingiram, dizendo: nós sabemos o que vocês estão fazendo. E os israelenses disseram: eles sabem o que estamos fazendo. E outra coisa que os israelenses perceberam foi: não podemos vencer. Se isso continuar, eles estarão dentro do nosso ciclo de tomada de decisão. Nós vamos perder. Por isso as mãos de Bibi Netanyahu tremem quando ele fala sobre encerrar a guerra, ligando para o presidente Trump, implorando por um cessar-fogo porque Israel havia perdido a guerra. O que o Irã está fazendo agora é retomar exatamente de onde parou. Eles estão mostrando que possuem fluxos de inteligência que lhes informam, quase em tempo real, o que os israelenses estão fazendo. Estão mostrando que têm mísseis capazes de atingir Israel com precisão e de forma oportuna. Estão provando a Israel que perderam esta guerra, e Israel perdeu esta guerra. Esta é a evidência. E estão fazendo o mesmo com os Estados Unidos. Estão atingindo alvos. Como eu disse, não há nada de aleatório nesses alvos. As pessoas dizem: por que eles atingiram um hotel em Dubai? Por que atacaram um alvo civil?
Acontece que era uma estação da CIA, por isso eles atingiram. Por que atacar em Oman? Atingir uma instalação portuária? Porque os 2 armazéns que foram atingidos eram usados pelo governo dos Estados Unidos em um acordo secreto feito com o governo omanita. Eles simplesmente explodiram os 2 armazéns que os Estados Unidos haviam contratado, o que significa que têm conhecimento do que os Estados Unidos estão fazendo. Erros acontecem, e guerra é guerra. Drones podem ser atingidos. Ao se aproximarem, podem sair do curso e atingir algo que não deveriam. A inteligência pode falhar, embora os iranianos ainda não tenham sido expostos a um tipo de falha de inteligência como a que os Estados Unidos tiveram ao atacar uma escola de meninas. Até agora, parece que os iranianos estão atingindo alvos legítimos e estão tendo um grande impacto. Estão assustando para valer esses estados árabes do Golfo. Um dos meus momentos favoritos da história recente foi uma conversa que tive ontem com o Mário, no outono. Não sei se você viu. Ele é um comentarista muito pró-Israel, odeia abertamente o Irã e, sabe, costuma espalhar um monte de besteiras. Então eu estava tentando esclarecer as coisas com ele em vários pontos. Mas, como sempre, ele estava com aquela confiança arrogante de sempre sobre os iranianos atacariam os árabes do Golfo. Eu disse, não, vocês todos são alvos, todos são culpados, todos são pecadores. E ele respondeu, não, eles nunca fariam isso. E enquanto estamos conversando, você o vê perceber que mora em Dubai. Dubai está sendo atacada. Você vê a expressão no rosto dele, sou um alvo. Sou um alvo. Sim, você é. Assim como qualquer pessoa que seja cúmplice de Israel e dos Estados Unidos nessa guerra ilegal de agressão. E nunca devemos perder isso de vista. Esta é uma guerra ilegal de agressão, o mais grave crime de guerra imaginável, do tipo que levou os nazistas alemães a serem enforcados até a morte no fim da Segunda Guerra Mundial. E não é só isso. Há fatores agravantes que entram em jogo, como o crime de guerra de perfídia, em que os Estados Unidos criaram uma bandeira branca de trégua e fizeram os iranianos operarem sob essa trégua enquanto os atacávamos. O ataque surpresa covarde, foi realizado por Israel e pelos Estados Unidos, enquanto Donald Trump fingia estar engajado em diplomacia. Diplomacia, aliás, você sabe, ouvimos Donald Trump contar essas mentiras. O homem é simplesmente um mentiroso descarado. E ele fala sobre as negociações e o que o Irã está fazendo. Ele é um mentiroso. Tudo o que ele disse era mentira. Os iranianos, na verdade, haviam apresentado um acordo aos omanitas que era aceitável para Witkoff e Kushner, exceto que Witkoff e Kushner não estavam lá para aceitá-lo. Eles estavam lá para arrastar o processo como parte de um ato de perfídia. Mas os iranianos basicamente haviam concordado com algo que tornaria permanentemente impossível para eles obterem uma arma nuclear, que seu programa nuclear seria muito limitado. E mesmo dentro do escopo e da escala dessas limitações, eles só poderiam fazer o que fosse compatível com um programa de energia nuclear pacífico, com inspeções, sem cláusulas de expiração, sem expansão, sem isso, sem aquilo. Nada. Um programa muito limitado, a eliminação de todos os estoques de urânio enriquecido sob verificação de inspetores da UNIA, com aprimoramentos de inspeção americanos. E os iranianos haviam concordado com tudo isso. E ainda assim, enquanto os diplomatas omanitas voavam para os Estados Unidos para finalizar esse acordo, nós bombardeamos o Irã. Perfídia. Uma última coisa sobre o programa nuclear, apenas para mostrar a estupidez dos Estados Unidos. Alegamos que o Irã está desenvolvendo um programa de armas nucleares. Mas sabemos, e isso foi reconhecido por muitos, que Ali Khamenei, como jurisconsulto supremo, emitiu pelo menos 2 fátuas proibindo o Irã de buscar armas nucleares, afirmando que elas são incompatíveis com o Islã. E essas fátuas foram consistentes com uma semelhante emitida por Khomeini no final da guerra Irã-Iraque. Se você se lembra das discussões que tivemos aqui sobre a situação do programa iraniano no outono de 2024 e na primavera de 2025,
Eu disse que os iranianos estavam criando uma capacidade que os tornava um estado limiar, urânio enriquecido a 60%. E eu falei sobre o sentimento de muitos iranianos sêniores, incluindo aqueles que tinham influência sobre o líder supremo, que disseram que o Irã deveria abolir a fatwa, que existem brechas religiosas que lhes permitiriam buscar armas nucleares devido a condições existenciais emergentes. E ainda assim, no fim das contas, de acordo com uma conversa que tive com o presidente iraniano em setembro passado, em resposta a uma pergunta que lhe fiz, ele disse que o Irã não quer uma arma nuclear, que eles decidiram que uma arma nuclear não os fortaleceria, mas os enfraqueceria. Sua dissuasão, ele disse, é o sistema de mísseis balísticos. E acrescentou que isso também é incompatível com o Islã e que eles são uma república islâmica. E o líder supremo afirmou isso. Bem, o líder supremo está morto. A teoria de uma crise existencial se tornou realidade. O Irã está literalmente lutando por sua sobrevivência, a República Islâmica. E o comitê de 3 pessoas formado pelo presidente iraniano inclui, como seu jurista sênior, um homem que muito provavelmente pode se tornar o próximo líder supremo. Alguém que defende que o Irã deveria abolir a lei que proíbe armas nucleares e que o país deveria ter permissão para construí-las. Ele afirma que, nas condições atuais, as armas nucleares são permitidas pela jurisprudência islâmica. Então matamos o único homem que dizia não às armas nucleares. E agora, o Irã deu poder a alguém que acredita ter o direito de buscá-las. E posso garantir uma coisa a você. Nós não sabemos onde estão os estoques de urânio a 60% do Irã. Não sabemos onde o Irã instalou cascatas adicionais de centrífugas avançadas 6 e ERI 8. Não sabemos se o Irã converteu esse estoque de urânio enriquecido a 60% em urânio enriquecido a 92%, 94% ou 96%, o que poderia servir como o núcleo físsil de uma bomba nuclear, de 5 a 10 bombas nucleares, dependendo da quantidade de urânio enriquecido a 60% existente. Fomos informados de que o Irã tinha a capacidade de criar rapidamente uma arma nuclear, que já havia resolvido todos os problemas relacionados à ogiva. Portanto, o Irã possui ogivas que já foram construídas, as quais poderiam ser carregadas com urânio caso essa decisão fosse tomada e, então, lançadas contra um alvo israelense. Veja, Donald Trump é um dos homens mais burros do planeta, um dos verdadeiramente mais estúpidos do planeta, assessorado por algumas das pessoas mais burras do mundo. Ele não entende de controle de armas. Ele não entende de não proliferação. Ele não entende os conceitos e princípios fundamentais ligados a isso. Se entendesse, perceberia que a melhor maneira de manter uma arma nuclear fora das mãos do Irã é manter o Irã aderindo ao Tratado de Não Proliferação Nuclear e tornar esse tratado viável para o país. E nós tínhamos um acordo em vigor que faria exatamente isso. Esse teria sido o acordo melhor, porque o JCPOA sempre foi fundamentalmente falho, não por causa do que o Irã fez ou negociou, mas por causa da duplicidade dos Estados Unidos. As pessoas nunca refletem sobre o fato de que Barack Obama, o homem que assinou, ou pelo menos aprovou, o JCPOA em abril e julho de 2015, deu uma entrevista à NPR em que alguém perguntou sobre as cláusulas de expiração. Obama disse que haviam criado algo que proporcionava uma janela de 1 ano para a ruptura, o que significava que se o Irã decidisse romper o acordo, teríamos 1 ano para responder. Mas esse prazo se reduz à medida que as cláusulas de expiração amadurecem e o Irã pode implantar centrífugas avançadas, aumentar os estoques de urânio e assim por diante. De repente, aquela janela de 1 ano evapora. E as pessoas disseram, bem, e quanto a isso? O que acontece quando chegamos a essas janelas? E Barack Obama disse, bem, é claro que voltaremos a discutir essa questão. E se o Irã não tiver mudado seu comportamento, ou seja, se não tiver abandonado voluntariamente seu programa nuclear, então, sabe, vamos reavaliar o JCPOA. Quero dizer, não era um acordo real.
Sempre foi duplicidade, sempre duplicidade. Era um acordo fundamentalmente falho. Então agora Donald Trump poderia chegar e dizer consegui um acordo que realmente resolve o problema nuclear iraniano de uma vez por todas. Exceto que nunca se tratou do programa nuclear do Irã. Sempre foi sobre mudança de regime, sempre sobre Israel ditando as prioridades estratégicas aos Estados Unidos. E essa é a parte mais triste. Esta guerra ilegal de agressão, este ato de perfídia, não foi feito para promover as prerrogativas ou prioridades da segurança nacional americana. Foi feito para promover as prioridades de segurança de Israel. Isso não é América em primeiro lugar. Isso é América em último lugar. Isso é a América se subordinando a Israel. E veja, uma coisa é se Israel quer cometer suicídio, mas é outra coisa quando eles tentam arrastar os Estados Unidos junto com eles. Aqui da queda dos Estados Unidos, Tim Kaine disse Scott sobre Donald Trump e seu ataque ao Irã. Ele defendeu todos os tipos de razões para essa guerra desnecessária com o Irã. É por causa do programa nuclear deles. Espere um minuto. Há 6 meses, ele disse que havia destruído o programa. Anos atrás, ele rasgou um acordo diplomático que estava controlando o programa nuclear do Irã. Na noite passada, ele sugeriu que a guerra era justificada porque o Irã interferiu na eleição de 2020, a qual ele se recusa a admitir que perdeu. É para proteger os manifestantes. Espere um minuto. O presidente Trump está enviando refugiados iranianos de volta ao Irã para enfrentar perseguição. Se ele realmente se importasse com os cidadãos iranianos oprimidos por seu governo, não estaria fazendo isso ao mesmo tempo. Essa foi uma guerra sem... Bem, posso dizer isso. Faço parte de 2 comitês que me dão acesso a muitas informações confidenciais. Não havia nenhuma ameaça iminente do Irã aos Estados Unidos que justificasse enviar nossos filhos e filhas para mais uma guerra no Oriente Médio. E vou fazer tudo o que puder para impedir isso. Scott, parece que a escalada está acontecendo neste exato momento. Parece que o Irã vai... Bem, você sabe, houve alguns relatos de ataques ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, mas nada realmente confirmado. Se algo acontecer, se houver alguma escalada e pessoas forem mortas, os tripulantes, sabe, todo esse tipo de escalada pode gerar pressão. Como você acha que as coisas vão se desenrolar se seguirem nessa direção? How do you see if things go in that direction? Bem, antes de tudo, acho que os Estados Unidos entendem as consequências de perder um porta-aviões. É por isso que o Abraham Lincoln está tão distante das costas iranianas. Tão distante que algumas pessoas acreditam que suas aeronaves nem sequer conseguiram participar dessa campanha. Sabe, os drones iranianos que foram enviados eram drones de reconhecimento. Não foi um ataque de drones ao porta-aviões. Eles foram enviados para testar os sistemas de defesa aérea, coletar informações sobre o desempenho do radar, a capacidade de detecção e coisas desse tipo. Mas, até que os Estados Unidos tragam o grupo de ataque de porta-aviões para o alcance dos mísseis hipersônicos, manobráveis e antinavio do Irã, o Abraham Lincoln não será afundado. Você não vai afundar nada, e é por isso que estamos mantendo eles meio afastados. É um reconhecimento de que o grupo de batalha de porta-aviões não é algo viável. Os aviões do Gerald Ford não estão participando de ataques contra o Irã. Eles estão envolvidos em operações de supressão de mísseis balísticos, fornecendo um esquema de patrulha aérea de combate e assim por diante. Eles podem participar de ataques contra o Hezbollah, se o Hezbollah se envolver mais. Mas mesmo assim, estarão bem fora do alcance de qualquer míssil antinavio do Hezbollah, ancorados na costa de Israel, onde ninguém pode tocá-los, porque eles reconhecem isso. Sabe, eu só quero destacar que se alguém voltar e olhar para isso, repare no sorriso de canto de boca do Jake Tapper. Look at Jake Tapper's smirk. Tim Kaine speaking truth. Quer dizer, sabe, o Tim Kaine está dizendo a verdade e o Jake Tapper está com aquele sorrisinho, porque é um agente de Israel.
A CNN é um agente de Israel. Eles são um instrumento, sabe, do pessoal do Israel em primeiro lugar. É o típico comportamento da grande mídia. É por isso que programas como o seu são tão importantes, para que as pessoas possam ter acesso a informações alternativas apresentadas de forma direta e imparcial. Você não consegue ir à mídia tradicional e obter algo sério, porque, antes de tudo, você tem o Tim Kaine, que garanto, se eu fizesse perguntas a ele, diria que o Ali Khamenei é a pior pessoa do mundo, que o regime iraniano é horrível. Eles massacram seu próprio povo, o que significa que ele faz parte do problema, não da solução, porque não consegue descrever com precisão a realidade do Irã. Mas o fato é que Donald Trump entrou em guerra em violação à Constituição, em violação ao direito internacional, em violação a tudo, e haverá um preço político a ser pago. Se você ouvir a mensagem gravada de Donald Trump que ele divulgou depois que os bombardeios começaram, compare isso com o Donald Trump em modo de campanha. Você sabe, quando ele estava concorrendo à presidência naquela época, ele trabalhava horas extraordinariamente longas e ainda assim terminava cada dia em um comício, lá fora dançando o YMCA e falando com energia. Sua voz podia estar rouca, mas ele estava cheio de energia. Ele estava lá. Ele acreditava. E olhe para o velho gordo que falava com você enquanto transmitia uma mensagem na qual ele próprio não acredita nem um pouco. Ele sabe que é um homem derrotado, porque entende que esta foi uma guerra imposta a ele por Israel. Seus comandantes o alertaram: não podemos vencer esta guerra. Mas ele não conseguiu detê-la, estava impotente para evitá-la, e agora está tentando vendê-la. Mesmo enquanto a vendia, ele jogava a culpa pelo fracasso sobre o povo iraniano. Abrimos a porta, mas cabe a vocês se levantarem e terminar o trabalho. Assim, se ele não conseguir a mudança de regime, dirá que a culpa é do povo iraniano, não dele. Ele disse que vamos perder vidas. Bem, o Departamento de Defesa já reconheceu que perdemos pelo menos 3 vidas. 3 militares americanos mortos em operações de combate contra o Irã. Não temos mais detalhes do que isso, mas tenho certeza de que eles não serão os últimos. À medida que os iranianos começarem a reduzir sua lista de alvos, vão começar a atingir alvos de grande sensibilidade. Eles vão começar a matar americanos. O que Donald Trump não percebe é que não há nada que ele possa fazer para impedir isso. Ameaçar explodir mais prédios no Irã, matar mais crianças. Você está lidando com uma nação de mártires. Esse foi o problema de matar Ali Khamenei, porque vocês transformaram uma nação de crentes em uma nação de mártires. Essas pessoas celebram o martírio de Hussein na Batalha de Karbala, e a maior honra que poderiam ter seria lutar lado a lado com Hussein no paraíso. Então não podemos derrotar essas pessoas. Antes de tudo, não temos uma causa legítima. Não estamos fazendo nada. Eles não fizeram nada de errado. Não representam nenhuma ameaça para nós. E estamos tentando cumprir uma missão de mudança de regime que, bem, perdemos no momento em que lançamos as primeiras bombas ao martirizar Ali Khamenei. Um martírio voluntário, aliás. Só quero destacar isso. Ele não estava fugindo nem se escondendo. Estava em casa dizendo: aqui estou. E nós o matamos. E acredito que suas últimas palavras teriam sido: obrigado, porque você acabou de ajudá-lo a servir seu povo da maneira mais grandiosa possível nos últimos momentos de sua vida. Um homem que viveu 86 anos servindo seu povo, servindo sua religião, servindo sua fé. Você permitiu que ele prestasse o maior serviço possível. Por meio de seu sacrifício, por meio de seu martírio, o povo do Irã está se unindo em torno do governo de uma forma que jamais poderia ter sido imaginada. E sim, o povo do Irã está se levantando e tomando as rédeas em suas próprias mãos, Donald Trump. Eles estão dizendo: de jeito nenhum para você. Eles estão dizendo: não vamos nos render. Eles estão dizendo: você foi derrotado. E agora Donald Trump está encarando a mudança de regime de frente, porque essa espada de 2 gumes vai lhe custar a presidência.
Essa guerra fracassada, essa guerra de agressão fracassada. Há pessoas como Tim Kaine, neste exato momento, que estão caçando esse homem. E veja, ele perderá a Câmara, então será impeachado. Os 2 últimos anos de sua presidência serão passados diante do Congresso lidando com o processo de impeachment. E se ele perder essa guerra de forma suficientemente desastrosa, e há todos os motivos para acreditar que isso acontecerá, ele pode perder o controle do Senado e, portanto, poderá ser condenado. Seu legado político não será apenas o de um presidente fracassado, mas o de um presidente condenado que passará seus últimos dias não na Casa Branca ou no Salão Oval, mas em uma prisão federal. Scott, qual é o país do Golfo Pérsico, desses Estados Árabes, que é o mais importante para os Estados Unidos? Porque, pelo que tenho visto até agora, o Bahrein está sendo atingido para valer. O que há com o Bahrein? Toda vez que você vê algo nas notícias, o Bahrein está sendo atingido. O que é isso? Antes de tudo, é a sede da Quinta Frota, a atividade de apoio naval. A Quinta Frota é o principal comando do Comando Central na região, a região do Golfo Pérsico, portanto é o centro nervoso. Eles estão atacando Murrahak, o local onde a Quinta Frota está sediada. Mas mais importante, o Bahrein tem uma população majoritariamente xiita, que é totalmente contra a família califa. Se você se lembra, há alguns anos a Arábia Saudita teve que enviar tropas ao Bahrein para reprimir uma revolta popular contra a família califa. Por que o Irã está fazendo isso? Eu pessoalmente acredito que o Irã está fazendo isso para precipitar uma revolta xiita que derrube a família califa. O que eles estão tentando fazer é, novamente, jogar a carta da mudança de regime ao contrário. Reverter o jogo e dizer, pronto, mudança de regime no Bahrein. E agora todos os estados árabes do Golfo estão vulneráveis, porque as pessoas olharão para o Bahrein e dirão, estamos empoderados. Elas verão a corrupção contínua e a fraqueza desses regimes que continuam sendo atacados pelo Irã, e haverá mais operações de mudança de regime. Acho que os iranianos estão jogando a carta da mudança de regime ao contrário, e o Bahrein será a primeira carta que eles tentarão virar. Sim, como falamos há poucos instantes, soubemos que a Zona Verde em Bagdá, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, está sendo invadida por manifestantes pró-Irã. E não é só em Bagdá. Estamos vendo a mesma coisa acontecer no Paquistão. Sabe, esse tipo de coisa. Bem, não sei se eles realmente pensaram em todos esses conceitos. Não, Liba, você está lidando com ideólogos. Ideólogos. Essas são as mesmas pessoas que aconselharam o presidente Trump sobre a Rússia. Já conversamos antes sobre o quão ignorante Trump é em relação à realidade da Rússia e sobre como o povo americano também é ignorante a esse respeito. O povo americano é tão ignorante quanto, ou até mais, sobre a realidade do Irã. Quero dizer, sempre que digo às pessoas que o Irã é uma democracia funcional, recebo risadas de deboche. Ah, você é um propagandista. Não, você é que é burro. Nós não pensamos as coisas com profundidade. Quando você tem Pete Hegseth, cuja única obsessão na vida tem sido levantar 143 quilos, agora lá em cima torcendo por essa guerra, ele fala em superlativos. Ele está por aí dizendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer, vamos entrar como nunca antes. O inferno não tem fúria como da. Mas a base dessa campanha é a ignorância, a estupidez. Mais uma vez, qualquer um que achou que poderia alcançar uma mudança de regime assassinando Al-Khamenei em sua casa não entende nada sobre a região. E então nós viramos e bombardeamos. Lembrem-se, o motivo pelo qual eles estão invadindo a Zona Verde não é apenas por causa do assassinato de Al-Khamenei. É porque bombardeamos Bagdá. Isso faz parte da guerra. Bombardeamos Bagdá. Bombardeamos o quartel-general das milícias populares, aliás, cujas raízes não estão no Irã, seus idiotas, mas em Al-Sistani. Vão olhar para 2014, quando o ISIS avançava por Tikrit em direção a Bagdá.
barreling down through Tikrit on Baghdad. The Iranians were articulating. Os iranianos estavam se articulando, mas o homem que tornou possível a mobilização das milícias populares, e a quem a grande maioria dessas milícias era leal no início, foi Ali al-Sistani, em Najaf. Foi ele quem as reuniu. Então, não apenas assassinaram Ali Khamenei, e todas as milícias pró-Irã estão contra eles, como agora também bombardearam o quartel-general das milícias populares leais a Ali al-Sistani. Perdemos completamente o rumo. E, novamente, não quero que nenhum americano se machuque, embora provavelmente isso aconteça. Mas isso é necessário para a purificação do câncer americano no Oriente Médio. A América é um câncer no Oriente Médio. Não trazemos nada de bom para a região. Tudo que tocamos morre. Somos horríveis. Precisamos ser expulsos do Oriente Médio. E nós mesmos criamos as condições para que o Irã faça isso acontecer. Há uma razão pela qual eles estão bombardeando essas nações árabes. É porque disseram a elas: vocês precisam se livrar da presença americana, ou continuaremos atacando vocês como parte do problema, não da solução. E agora, no Iraque, acho que veremos uma limpeza da presença americana. Sabe, houve um tempo em que Donald Trump podia enviar um batalhão aerotransportado, um batalhão de fuzileiros navais para reforçar a Zona Verde. Agora isso não é mais possível. Não dá para reunir forças no Kuwait, porque seriam destruídas. Não dá para enviar aviões. Não dá para pousar aviões. Não dá para fazer nada, porque o Irã já sabe exatamente como agir contra você. Scott, antes de encerrarmos, como você vê a reação da China e da Rússia até agora? O que você quer que eles façam? Quer dizer, é isso que pega. Politicamente, como você os achou? Porque eles estavam falando no Conselho de Segurança da ONU. A China estava condenando o que os Estados Unidos estão fazendo, dizendo que os Estados Unidos só se preocupam em mudar regimes e criar caos. Mas eles estão certos, e é isso que eles podem fazer. Veja, a China e a Rússia têm suas próprias preocupações estratégicas de segurança nacional. Uma delas é manter o Irã como membro do BRICS. Isso é muito importante. A Rússia tem um corredor econômico norte-sul que liga São Petersburgo aos portos iranianos. A China abriu a nova Rota da Seda, que conecta o oeste da China a Teherã. Ambas as nações veem o Irã como uma parte fundamental do desenvolvimento da União Econômica da Eurásia. Portanto, elas querem que o Irã permaneça no grupo. A Rússia assinou um acordo de segurança estratégica que inclui um componente militar e tem cumprido suas obrigações. A China, não sei se eles assinaram um acordo formal, também tem enviado capacidades militares. Mas isso não são tratados, não são alianças. Nem a Rússia nem a China vão se envolver militarmente ou participar diretamente dessa luta. Acho que eles não precisam disso. Acredito que percebem que o Irã tem os meios para sustentar e resistir a esse conflito. O papel deles é cuidar de seus próprios interesses, porque acabei de mencionar sobre o corredor econômico norte-sul e a nova Rota da Seda. Esses são interesses econômicos. O papel da China e da Rússia é garantir que, quando esse conflito terminar, ainda exista o maior grau possível de estabilidade econômica na região e no mundo. Eles precisam evitar que essa guerra existencial de sobrevivência se espalhe para alvos econômicos. O Estreito de Hormuz é uma coisa. É como um interruptor liga-desliga, o que significa que no momento em que o Irã decidir que não vai fechá-lo, eles acionam o liga e o tráfego pode passar. O que eles precisam evitar é que o Irã ataque os campos de petróleo da Arábia Saudita, do Azerbaijão, dos Emirados Árabes Unidos e assim por diante. E também precisam evitar que os Estados Unidos e Israel, por frustração, ataquem os campos de petróleo iranianos. Portanto, o papel deles agora é impedir que essa guerra se expanda e criar um espaço, um vetor, para uma resolução diplomática desse problema.
Em algum momento, um dos lados vai ficar atordoado e dizer: precisamos parar esta guerra. Provavelmente serão os Estados Unidos quando ficarmos sem munição e percebermos que não podemos derrotar o Irã. E estaremos fazendo isso em nome de Israel, que terá absorvido bem mais de 700 mísseis balísticos e estará em grande sofrimento. O papel da Rússia e da China é intervir e facilitar essa saída diplomática. Acho que esse é o papel deles. Estão lançando as bases da diplomacia para que, quando a janela de oportunidade se abrir, estejam prontos para intervir e agir. Muito obrigado por estar conosco hoje, Scott. Sempre um grande prazer. Fique aí, Scott. Depois que terminarmos, quero lhe dizer uma coisa. Certo, Tony Croizu? No, let me just wrap it up. Tämä pena is Hugh.